9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1. Boa tarde a todos. Olha que legal, parou bem na imagem da Andressa. Andressa, você foi contemplada. Isso normalmente é para dar aquele zoom, para começar aqui o nosso bate-papo. E a Andressa, pessoal, foi a última a entrar. Então, ó, isso aqui é sorte. Boa tarde a todos. Como todo mundo sabe, sou Roberto Oliveira. Eu vou ser o mediador desse bate-papo gostoso que a gente vai fazer aqui hoje. A gente trouxe alguns profissionais de mercado que são excelentes, pessoas fantásticas. Tive o prazer de conversar com eles um pouco durante o planejamento do painel, que eu já falo para vocês sempre, né? Todo mundo acha que a gente chega aqui, coloca as pessoas sentadas numa sala e sai conversando. Não é bem assim. A gente faz aí um planejamento mínimo para que vocês tenham um painel bem bacana. Então vamos começar como sempre, vamos combinar a regrinha do jogo, tá? Perguntas no final, tá? Nos 15, 20 minutos finais, a gente sai respondendo os questionamentos que vocês fizerem. Dois, eu vou deixar aqui os nossos participantes se apresentarem para vocês, tá? Contar um pouquinho da experiência de vida deles e espero que vocês aproveitem bastante. O, o meu, a minha voz do além aqui, né, que eu costumo dizer, que é o Bueno, que é um rapaz que formata todos esses painéis aqui para a gente, profissional bacana da área do nosso marketing aqui da Pirinity. Ele pediu para eu avisá-los que num determinado momento do evento aqui do painel vai ter uma enquete, né? Vai subir uma enquete para a gente, painelista, normalmente a gente não enxerga, mas vocês, se vocês puderem responder, isso ajuda muito na construção dos demais painéis dos próximos eventos, tá bom? Então vamos lá. Eu vou do meu lado hoje, quem já assiste há mais tempo está acostumado a me ouvir dizer que eu sempre começo por quem está do lado. Hoje é o Aecto, mas Aecto, eu sempre começo pelas meninas, né? Pelas mulheres. Então eu vou começar aqui pela Margarida, depois a Rosana, a Andressa e depois o Aecto. Tá bom? Pessoal, fica à vontade, pode se apresentar. Boa tarde a todos. Primeiro, desculpem a voz, como a maioria aí está gripada. Eu sou a Margarida Smith, tenho aproximadamente 30 anos como profissional no mercado financeiro, especializada em compliance, gestão de riscos e prevenção à lavagem de dinheiro, integridade, combate à corrupção. Trabalhei aproximadamente 14 anos no Citibank, em outros bancos internacionais, como HSBC, ABN AMRO. Trabalhei na Odebrecht Engenharia, implementando o plano de integridade como resposta ao Plea Agreement com o Departamento de Justiça americano, Ministério Público brasileiro. Minha última posição foi no Banco Suíço Julius Baer, como representante do grupo no Brasil e CRO. E hoje, junto com a Pinto e Cristina Derrara, nossa terceira sócia, temos a Dalet Services, serviços de consultoria e compliance as a service. Prazer em estar aqui hoje. Bacana, seja bem-vinda, viu, Margarida? Pessoal, só para lembrar, desta vez, quem montou os painéis, né, quem fez o convite aos painelistas, basicamente não repetiu o painelista do ano passado. Grande parte do pessoal que está aqui, para mim, são estreantes, né, nesse evento, pelo menos no meu de inteligência artificial e agora nesse de gestão de riscos e controles no mercado financeiro. Acho que nenhum de vocês chegaram a participar também, né? Ou estou errado? Não. Então vamos lá, vamos para a Rosana. Rosana? Olá, boa tarde a todos. Eu sou Rosana Napoli, eu sou sócia da PwC. Eu tenho
também 30 anos de experiência no mercado de consultoria e auditoria para instituições financeiras. Eu lidero a área de risk services para o mercado financeiro na PwC, e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês fazendo essa discussão. É muito gostoso, né, gente? Vocês vão ver no meio do bate-papo que a gente perde a hora. Andressa? Olá, bom, eu sou a Andressa, né? Eu sou gerente executiva hoje da HS Financeira, né? É uma empresa que está ligada ao Grupo Erval, aqui do Rio Grande do Sul. Eu tenho um pouquinho menos de experiência aí que as meninas, né? Então, em torno de 20 e pouquinhos anos, né? Hoje eu estou à frente da financeira de uma forma geral, né? Minha experiência ela é toda pautada em financeiras ligadas a varejo, né? Eu recentemente assumi essa operação aqui de forma geral e anteriormente eu estava à frente da área de riscos, compliance, controles internos, né? Mas a minha natureza é de finanças, então eu sou contadora e trabalhava mais com planejamento financeiro antes de estrear nessa área de riscos e compliance. Bacana, seja bem-vinda também, Andressa. A Hector, fica à vontade, meu amigo. Muito bem, boa tarde, obrigado pelo convite para a participação. Atualmente eu sou sócio da Dalit, junto com a Margarida, como ela conversou, e a nossa outra sócia, Cristiane Derrara. Minha formação é de engenharia aeronáutica, e eu vim parar no mercado financeiro bem naquele momento de transformação do final dos anos 80, onde foi um salto de avanço de tecnologia no mercado financeiro, com as ATMs, e que os primeiros microprocessadores, que não eram tão micros assim, né? E desde lá, a minha carreira foi construída basicamente em duas instituições. 31 anos no Citibank e 7 anos no Credit Suisse. Nesses 38 anos, eu tive a oportunidade de vivenciar grandes transformações no mercado, movimentos e todo tipo de crise, e o grande prazer de trabalhar nos anos 90 na abertura dos mercados internacionais, na abertura do mercado para investidores estrangeiros, na globalização e tudo mais, né? E agora estamos atuando na parte de serviços para dar o suporte ao mercado. Bacana, bacana. Seja bem-vindo também, tá, Hector? Pessoal, eu sou Roberto Oliveira, grande parte aí que acompanha a Perinit já sabe disso, né? Eu tô quase igual a Andressa, viu, gente? Apesar da minha barba branca, que eu tenho que começar a raspar, para não parecer tanta idade assim, mas eu também tenho só 20 e poucos anos de experiência no assunto. Sou formado em Direito e Tecnologia, tenho 20 e poucos anos, não vou declarar tanto assim, mas 20 e poucos anos voltados, trabalhados em gestão de riscos, segurança da informação, agora privacidade de dados, o que eu adoro falar a respeito, gestão de continuidade de negócios também, tá? Adoro estudar, adoro uma ISO, sou aficionado por ISOs, adoro tudo que eles trazem ali de frameworks. Também falo isso porque participo do comitê da ISO de gestão de riscos, então acabo acompanhando ali a evolução desses assuntos dentro desse grande comitê que é a ISO, né? Vamos começar então? Vamos parar aqui com esse nosso bate-papo e vamos para aquilo que o pessoal que está aqui quer ouvir. Eu sempre faço o seguinte, pessoal. Eu sempre tento trazer para o pessoal que está assistindo para o mesmo nivelamento do pessoal que está fazendo os painéis. Por quê? Porque os participantes dos eventos da Perinit, eles são desde clientes, potenciais clientes, mas também são estudantes, são pessoas que seguem o site da Perinit, que se interessam e acabam também participando. Então, só para não ficar muito fora, a gente costuma fazer ali uma breve entrada com um nivelamento técnico, né, uma evolução histórica, uma coisa assim, e aí a gente coloca todo mundo no mesmo patamar. Pode ser? Então, eu vou começar aqui, pessoal, eu vou colocar a evolução histórica do mercado financeiro,
para que todo mundo entenda como essas coisas, que nem o Aecto disse há pouco, né? Lá em 1980, ele já começou contando um pouco dessa história lá em 1980, quando ele saiu. Formou aonde mesmo, Aecto, nessa parte de engenharia? Eu fiz no ITA. Puta merda, meu sonho era entrar no ITA, mas a minha capacidade. Eu nem fiz prova, tá, gente? Mas Hum. como minha família era Foi- toda voltada do direito, eu fui iludido a fazer direito antes. E aí depois eu falei, não vou ficar prestando ITA. Você Eu cortou o sou. caminho, porque a hora que eu fui para banco, eu acabei tendo que ver um monte de coisa de regulamentação de direito. Então, você cortou o Pois caminho, é, né? pois é, pois é. Então vamos para a evolução histórica do mercado financeiro. Eu vou chamar a Rosana para contar um pouquinho dessa história para a gente. Rosana, Bem, eu não vou começar pelo surgimento da ATM, nem vou falar, né, que um dos primeiros computadores, né, eles foram usados em empresas financeiras, né? Eu acho que a gente sabe com isso que a tecnologia, né, o mercado financeiro esteve sempre próximo da tecnologia, né? E a tecnologia ela impulsionou alguns produtos e serviços financeiros, né? Ela pôde impulsionar isso, né? A gente sabe a questão da TM, né? Você a qualquer momento você tirar onde você esteja, né? Você tirar dinheiro, né? Precisar pagar em dinheiro, você pagaria em dinheiro, né? Tirando. Mas assim, o que eu queria falar é um pouco da evolução histórica, né, e a evolução do mercado financeiro frente às últimas tecnologias, né, e como isso impulsionou, está impulsionando alguns serviços financeiros, né. Eu começo pela questão das fintechs, né. As fintechs teve um crescimento muito grande, né, das fintechs, né, que ofereciam serviços financeiros inovadores, né, a custos menores, né? A gente tinha grandes bancos e a gente tinha as fintechs. Isso ocorreu principalmente após 2018, né? Principalmente no mercado americano, né? 2008, desculpa, após a crise, né? E aí, o que a gente verificou, né? Essas fintechs, elas cresceram muito, né? E elas tinham esses produtos, a inovação como norte, né? Claro, menos custos, né? E atualmente, né, as fintechs, elas estão inovando, né, em relação à tecnologia, né, e a produtos, utilizando blockchain, inteligência artificial e também big data, nos seus produtos e serviços e também no tratamento, né, dos seus clientes, né? Isso é extremamente importante. Outra inovação foi a questão dos pagamentos digitais e criptomoedas. Isso, principalmente no caso da criptomoeda, impulsionou principalmente na questão da blockchain, né, o aumento do uso de criptomoedas como Bitcoin e Ethereum, e também a gente teve a expansão, né, de plataformas de pagamento digital como a PayPal, né, até resultar atualmente no Pix, né, que é um grande sucesso, né, de pagamentos brasileiro, né, inclusive, né, muitos mercados, né, a gente é contactado, inclusive, por muitos mercados, né, fora do Brasil, querendo entender um pouco mais do Pix, né, isso realmente é bem interessante, né. Além disso, a gente tem toda essa tecnologia que a gente comentou, a gente tem regulamentações que fortaleceram o mercado financeiro, né? A gente tem um mercado financeiro muito forte, principalmente no que diz respeito a regulamentações relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro, fraudes, relacionamento, agora a gente tem algumas regulamentações relacionadas a relacionamento com clientes, tratamento dos clientes, né? E
o que a gente está vendo, né, atualmente, né, a gente está vendo no mercado negociações automatizadas e algoritmos, frutos de inteligência artificial, né, em que você usa o algoritmo, né, e você tem toda a negociação toda automatizada, né, o algoritmo ele verifica qual que é o melhor momento no mercado para poder estar comprando ou vendendo, e tem essas plataformas, que são essas plataformas de investimento utilizando inteligência artificial. Anos atrás, a gente teve a implantação do Open Bank, que também foi uma solução que ela foi implementada primeiramente na Europa e ela veio para o Brasil. A gente ainda discute muito a questão da adoção do Open Bank, né, por parte dos clientes bancarizados, né, se ela foi plenamente adotada ou não. Há controvérsias, né? E ela permite, né? O Open Bank ele permite o quê? A integração dos dados financeiros, né? Quer dizer, eu tenho conta em vários bancos, instituições, fintechs, e eu posso, de forma única, com acesso a uma instituição, uma única instituição, eu acessar todos os meus dados bancários. Além disso, você tem você começa a baratear, né, o seu custo, né, de crédito, porque você tem todo o seu histórico de crédito, seu histórico do banco, né, e isso consegue ser consultado pelas instituições no momento que você no momento que você solicita um crédito, tá? E também, agora, uma coisa que está se fortalecendo muito, e a gente vê o Banco Central muito preocupado, é a questão de educação financeira e acessibilidade, né? A questão de centralidade do cliente. Isso é um tema que vem crescendo muito, está muito avançado na Europa, principalmente na Inglaterra, e o Banco Central está trazendo toda essa preocupação de centralidade de clientes, de tratamento do cliente de forma diferente, né? Clientes que conhecem toda a questão digital, clientes que não conhecem, não são totalmente digitais. Então, você tratar esses clientes de forma diferenciada, conforme o seu conhecimento, conforme a sua vulnerabilidade, né, tanto de conhecimento digital quanto financeira, tá? Eu acho que esses são os principais itens que a gente vê num curto espaço de tempo, né? Por isso que eu falei, eu não vou começar desde do começo, né, da implementação de supercomputadores, de computadores, mas isso daqui é o que aconteceu nos últimos quase 10 anos, tá? E aconteceu muita coisa e está acontecendo. Bacana. Alguém quer complementar o que a Rosana contou há pouco para nós? Porque tenho certeza que aqui, de parte histórica, de panorama, de mudanças, todos vocês conhecem bem do assunto. Querem Vocês não vão acreditar, mas se a gente está falando de risco, eventos de 1929 estão diretamente ligados com a crise de 2008, por incrível que pareça. Então, é um mercado que às vezes não aprende com os próprios erros. Acho que isso é o comentário. Para quem estudou na escola, a crise de 29, a crise da Bolsa, aquelas histórias de que o Rockefeller estava engraxando o sapato e o engraxate comentou da venda, que comprar uma ação, ele foi lá, foi vender tudo, essas coisas. Bom, aquilo foi o marco para os bancos, porque veio uma legislação Glass-Steagall que se preocupou muito em separar as questões de bancos comerciais com bancos de investimentos. E isso foi toda uma revolução que foi feita e trouxe segurança para o mercado por muitos anos. Pois a gente teve a oportunidade de viver o movimento inverso, que foi uma das causas, que afetaram a crise de 2028. Aliás, numa casa que a gente trabalhou, com a fusão de Salomon Brothers e o Citibank e todas essas coisas, houve todo um lobby no final dos anos 90 no mercado americano para derrubar esse Glass-Steagall. Consequência disso, criou-se os superconglomerados financeiros,
as famosas too big to fail, e que a gente voltou a ter essa crise semelhante em 2008. Então, a legislação agora volta. Acho que essa questão cíclica e aprendizado é uma coisa interessante para compartilhar com todo mundo. Pô, bacana. Uma coisa que sempre me intriga um pouquinho, porque acho que por ter feito direito e tudo mais, sempre tentar entender os fundamentos jurídicos ou o que rege determinado tema, né? Ainda mais os superregulados, que o banco entra nessa situação, seguradoras entra, parte de saúde entra. Então, eu acho que é interessante a gente falar um pouquinho, contar um pouquinho, né, desse panorama atual frente a essas legislações, para que o pessoal que... É lógico que grande parte da galera que está ouvindo a gente aqui, eles trabalham com isso, sabem do que eu estou falando, mas como alguns também podem não ter esse conhecimento, eu acho que seria legal a gente contar um pouquinho desse panorama atual, falando um pouquinho dessas leis, né, falando um pouquinho desses marcos regulatórios, dessas mudanças. Pode ser? Eu acho que eu vou chamar a Margarida. Margarida, posso passar essa para você? Pode passar para mim, vamos ver se a voz aguenta. É muito interessante observar que a arte imita a vida imita a arte, né? O mercado financeiro, e depois isso acaba refletindo no mundo corporativo, isso acontece também. Então, a regulamentação sempre vem como resposta ao comportamento humano. No final do dia, é isso, esse é o grande resumo da ópera. Quando a gente fala desses movimentos, né, que o Hayek começou em 1929, grande crise financeira, crise dos eventos pontuais, né, como foi a crise de 2008, a mais recente, mais chocante, o que a gente percebe é que os reguladores criam movimentos para tentar induzir o comportamento ou das instituições ou dos consumidores. Então, a gente pode lembrar um pouquinho lá atrás, quando o Barings quebrou porque houve problema de controle interno, e a gente começou a ver Basileia se movimentando, 1, 2, 3, tentando garantir que toda essa estrutura de como é que você tira a temperatura do ambiente de controles é refletido nos financials das instituições. Ou seja, quanto melhor você enxerga seus riscos e você endereça seus riscos, esses mecanismos de gerenciar os riscos são azeitados, mais confiança você tem de que aquele resultado ali não está escondendo nada, é um resultado íntegro, né? Ou seja, não tem um esqueleto guardado no armário. Uma maneira bem simplista de colocar, mas no final é disso que se trata. Então, a gente observa que depois teve a quebra do Barings, teve Enron, Parmalat, né? Quebra de confiança nas questões contábeis, inclusive. Isso gerou um reforço muito grande na questão de controles internos, que depois amadureceu para o que a gente chama hoje de Enterprise Risk Management. Depois disso, a gente vê, acho que o outro grande movimento foi o 11 de setembro, com a queda das Torres Gêmeas, e o entendimento de como estava frouxo a questão da monitoração, ou seja, a monitoração de lavagem de dinheiro, de operações suspeitas, estava muito aquém do que realmente estava acontecendo na vida real. E o movimento de financiamento ao terrorismo é a grande base desse temor. Então, nesse momento, nós vimos um grande movimento de não só levantar os mecanismos de segurança nacional, a gente passou a passar em 3 leitores de raio-x no aeroporto, até você começa um movimento dentro das instituições de conhecer o seu cliente, de cenários pré-definidos no final pela regulamentação, de como é que você monitora essas transações, mas mais importante do que isso, você começa um movimento de responsabilização. Então, as instituições financeiras tomam gradativamente mais pressão dos reguladores, em parte porque
não tem aparelhamento suficiente para monitorar o mercado, em parte porque é necessário que cada um faça a sua parte. Então, a gente vê um recurso ali, a 9613, né, originalmente aqui no Brasil, foi a primeira que deu essa grande arredondada nas questões de lavagem de dinheiro, e o GAFI se posicionando, colocando pressão nas instituições, desculpa, ameaçando, falta de uma melhor palavra, diminuir ou coibir o fluxo financeiro para essas jurisdições que não só não tivessem regulamentação adequada, mas não tornassem ela viva, né? Então, você tem a regulamentação, mas ninguém vai preso por causa disso. Depois a gente tem a crise de 2008, que novamente pega o gancho de gestão de riscos. Tem controles internos, mas tem surveillance de riscos. Como é que o mercado, como é que você, instituição financeira, atua no mercado? Qual é a sua conduta quando você cursa essas operações? E nesse momento, a gente vê uma coisa que no Brasil já tínhamos, que são os key risk takers. Então, no Brasil, a gente sempre teve a figura do diretor estatutário no Banco Central e na CVM. Isso foi sendo lapidado até que você chega ao ponto de ter os estatutários que a gente tem hoje para cada tipo de risco, né? Antes respondiam mais em conjunto, hoje é bastante específico, mas isso nos mercados surpreendentemente mais desenvolvidos não era a taxa. Então, a crise de 2008 traz para a gente esse sentimento de responsabilidade dos atores, aquela pessoa que recebe um super bônus, pede demissão, deixa um bico no ombro do banco, ela é muito mais difícil de acontecer hoje do que era há 20 anos atrás. E isso vem amadurecendo com os diversos estresses que o mercado sofre, mas essa visão de que você tem perspectivas diferentes, olhar para a mesma situação, ela vem amadurecendo até que em 2017 o Banco Central decide definir redes compliance, por exemplo, operava em cima da regra de controles internos. Mas em 2017 é definida a regra de controles internos, a resolução 4595 que define, 4595 que define compliance, finalmente. Antes era diretor estatutário de controles internos, agora você é de compliance. E a resolução 4557, que para mim foi um grande marco, porque essa resolução acaba com a visão de silo e ela pressiona que você, instituição financeira, tenha alguém que olha a fotografia. Porque senão você tem alguém cuidando de risco de mercado, risco de liquidez, risco de crédito, controles internos, compliance, mas ninguém se fala. Né? Especialmente nas instituições que têm estrutura funcional ou matricial de reporte. Então, a 4557, para mim, foi um grande marco, porque essa cria a figura do CRO, o Chief Risk Officer, que é alguém que tem a visão fechada de todos os riscos que a instituição toma. Né? Depois disso, segue evoluindo, e aí a gente tem a Lei de Liberdade Econômica, que essa também, para mim, foi um grande marco conceitual, porque ela, no fundo, entre outras coisas, diz que os consumidores têm que ser tratados como adultos. Até então, você tinha, por exemplo, as regras da CVM para fundos, elas, a 409 de 2004 define a visão fiduciária, standards de material de marketing, de disclosure, transparência, apetite de risco, começa a tomar corpo, mas é só após. Mas existe ainda o conceito da solidariedade entre o administrador e o gestor. É só após a Lei de Liberdade Econômica que você tem a CVM 175, e a 175 coloca o guiso no gato, né? O gestor tem
claramente as responsabilidades que sempre teve, mas parece que caiu a ficha de todo mundo agora. E o administrador bem melhor definido que a responsabilidade dele, porque essa solidariedade é exagerado dizer que quase acabou com o mercado de gestão de administração fiduciária, mas é perto disso, né? E aí a 175 no mundo da CVM, no LACEN, traz um grande marco no sentido de investimentos e de tratamento do cotista como um adulto que, uma vez informado e educado, consegue tomar suas próprias decisões. Então, eu vejo que essa evolução é uma evolução que tem muito a ver com como o regulador endereçou as questões humanas que foram reação a esses eventos do mercado financeiro que o Hector acabou de comentar. Roberto, acho que você está no mudo. Todo mundo, eu sempre cometo essa gafe. Quem nunca, né? E nunca. Ainda mais eu que estou. Eu não sei se todo mundo percebeu que está assistindo, né? Às vezes eu tiro a câmera, pessoal, por respeito, porque eu estou espirrando. Então, assim como a Margarida, estamos um pouquinho fanhos por estar aqui com uma. Eu é a minha renite, tá? Fiquem tranquilos que eu não tenho nada. Margarida também está ali com um pouquinho gripada e tudo mais. Por isso que ela está com essa voz cansada, falando para vocês, tá? Porque está faltando ar ali um pouquinho. Ela tinha dito para a gente antes de começar. Mas, pô, adorei essa história. Não que eu não a conhecesse, mas eu acho que uma história contada. Toda vez que uma pessoa diferente conta, você vai pegando alguns detalhes, né, dessa história. E você, como você citou ali um pouquinho de matriz, falou um pouquinho de matriz de riscos, controles internos, eu acho que agora seria adequado a gente entrar um pouquinho no cenário de riscos, que é o point né, do nosso bate-papo. E eu queria entender um pouquinho de vocês quais são os principais riscos estratégicos e operacionais do mercado financeiro. Se vocês puderem contar um pouquinho para mim, e aí eu vou fazer diferente. Vou chamar o Aecto para contar um pouquinho disso para mim, mas eu sei que como a Andressa trabalha diretamente com. Hoje ela tá fazendo essa função ali, você também pode entrar, Andressa, e contar para a gente, assim que o Aecto colocar toda a explanação dele, como que vocês atuam, como que vocês trabalham nisso hoje na empresa de vocês. Tá bom? Então vamos lá, Bom, Aecto. vamos lá. Começando pelos riscos estratégicos, né? Não tem como falar de mercado financeiro, falar de banco e não falar de risco de crédito. Esse é o risco mais antigo que existe, desde os primeiros bancos lá na época da Idade Média, das caravanas e tudo mais. Sempre foi uma preocupação dar o recurso e ter a certeza que a pessoa que recebe vai ser um pagador. Aí a gente vê as grandes histórias dos financeiros que financiavam os reis para suas batalhas, que financiaram as grandes expedições para os descobertos e tudo mais. Então, o risco de crédito, efetivamente, é o risco que todo mundo olha, todo mundo fica atento e preocupado com ele. Diretamente associado com o risco de crédito, a gente coloca o risco de liquidez. O risco de liquidez, de certa maneira, a falha no risco de liquidez, a consequência é uma falha no risco de crédito, porque a liquidez é que garante que você tem os recursos necessários para cumprir as suas obrigações no momento necessário. Às vezes você tem muita riqueza, mas essa riqueza está imobilizada. E você não consegue transformar ela em recursos financeiros para poder cumprir essas obrigações. Então, essa é um grande ponto de gestão dos bancos, e normalmente isso é concentrado no que a gente chama na área de tesouraria dos bancos, né? Aí, de novo, mexendo nessa escala, eu vou chamar os riscos de mercado. Porque o risco de mercado, ele está muito mais associado com o apetite, as demandas por um papel. Ele é mais tangível quando a gente está falando do mercado de ações, por exemplo.
que é um mercado volátil, conforme a demanda por compra e venda de ativos nesse mercado. Então, tem eventos nesse mercado que não que podem causar e travar ou jogar o preço dos ativos muito para baixo, etc. Então, essa é uma preocupação também na gestão de risco. Um risco que se fala muito pouco, mas eu tive a oportunidade de viver na carne, é um risco que a gente chama de soberania. E o melhor exemplo de um caso de risco de soberania é que lá nos anos 90, finzinho dos anos 90, 2000, a Argentina tinha aquela coisa maravilhosa de ter contas em dólar e em peso, né? Aí veio a crise da Argentina, o governo argentino confiscou, assim como no Plano Collor no Brasil, os valores que os bancos estavam, que os depositantes tinham nos bancos, tanto em dólar quanto em peso, e aí foi quando o nosso banco sofreu uma grande surpresa, porque os argentinos foram lá e foram cobrar do banco nos Estados Unidos uma falha de liquidez, um confisco que foi por conta da decisão do governo argentino. Esse é um outro caso. Obviamente, a gente vai falar do risco regulatório, que a Margarida já falou, porque bancos, instituições financeiras são instituições muito reguladas, com penalidades, com registro, e o cumprimento dessas regras é algo muito importante, então essa é uma atenção. E eu queria terminar com o risco, nos estratégicos, o risco de reputação. Parece uma bobagem, mas a única coisa que o banco tem para vender é a reputação, é a confiança. Os bancos quebram quando o público perde a confiança no banco. Aí que surgem os saques massivos e todas as coisas. Então, a reputação, os valores é algo muito importante para uma instituição financeira que quer ter uma vida duradoura e uma vida perene, sem querer fazer um trocadilho aqui no mercado, né? Eu vou ser rapidamente, vou passar pelos riscos operacionais, e isso a Margarida citou muito bem a questão da Basileia, que é uma preocupação de dar transparência e entendimento. Até as renovações desses acordos da Basileia e tudo mais, os bancos não se preocupavam em colocar nos seus balanços potenciais e riscos operacionais, ou as perdas que ocorreram por questões operacionais, e essa falta de transparência é algo que foi bastante imposto, né? E aí, nos riscos operacionais, obviamente, a gente tem riscos de falhas humanas, porque os processos não são bem definidos. Definitivamente, a gente tem os riscos associados com tecnologia, e hoje em dia, tecnologia é uma coisa absurdamente séria. Quem não sofreu de tentar ter que fazer um pagamento, fazer uma transição, fazer uma transferência com urgência, e em eventualidade o banco não está com o seu sistema operacional, não está online, por uma questão de segurança, ou hoje em dia a gente tem os grandes crimes cibernéticos, as questões relacionadas com terrorismo cibernético, e também a guerra cibernética. Por incrível que pareça, isso é outro ponto fundamental associado à tecnologia. Recursos humanos, é óbvio que, como empresa, você tem todas as questões de gestão de pessoas e de ter a continuidade das pessoas trabalhando, e basicamente a parte legal. Eu acho que isso aqui de uma casa para outra tem definições diferentes, umas mais detalhadas, uma quebra, mas aqui é só um geral do que a gente olha e acompanha como riscos, tá? Bacana. Por isso que eu coloquei vocês dois nesse cenário, porque é interessante, depois da tua colocação, a gente perceber como, de fato, lá com a Andressa, esse cenário acontece.
né, para ver o quanto isso, o que a gente traz dentro de um cenário consultivo, do que hoje o cliente mesmo está fazendo na ponta lá. Você conta um pouquinho para a gente, Andressa, de como funciona aí com vocês? Claro, né? Eu acho que olhando para esses riscos todos aí, né, que foram listados, o grande desafio que nós temos, né, falando bastante do nosso caso, assim, como uma instituição financeira menor, né, nós não somos um grande banco, então o risco reputacional não é tão relevante para a gente, né, e os outros são. Então, o grande desafio aqui é como equilibrar todos esses pratos desses riscos, né, e fazer com que a instituição tenha um resultado, tenha uma boa performance no mercado e tudo mais. Então, o que a gente passou muito aqui, né, até chegar nesse momento, eu acho que a própria legislação da 4557 aí que a Margarida citou, ela trouxe, né, para as instituições, apesar de ela dar uma receita do que precisa ser monitorado, de como fazer a gestão integrada de riscos e compliance, né, e controles internos, ela abriu para as instituições que elas consigam fazer gestões um pouco mais personalizadas, né? Então, assim, mas óbvio, dentro da legislação. Como, por exemplo, né, a 4557 determina lá algumas regras para monitoramento do risco de liquidez, né? E do risco operacional, por exemplo. Mas cabe muito à instituição determinar qual é o modelo que funciona para ela, né? A própria declaração de apetite por riscos, né? O Banco Central ele não determina qual é o limite que você tem que operar. Ele menciona que você precisa ter um limite para operar e o que você vai fazer para ficar dentro dele. Então, isso traz um ônus e um bônus, né? Eu brinco bastante que a parte boa é que a responsabilidade é toda sua, e a parte ruim também, né? Que ninguém está dizendo quais são os percentuais aí que você tem que observar. Mas isso traz para as instituições menores, né? Nós somos S4, por exemplo, e traz essa flexibilidade dentro das normas, né, e essa busca constante por como eu pego essa matriz estratégica e faço ela desenrolar dentro da minha operação, né? Porque todo dia, né, a nossa rotina aqui todo dia a gente enfrenta um risco diferente em todas as nossas atividades. E cabe sempre, né, a nós como gestores aqui perceber e entender se é um risco que a gente vai tomar, que a gente vai tratar ou que vai terceirizar. Então, é um desafio grande, né? E eu acho também que esse boom que aconteceu nas áreas regulatórias, né, de riscos e compliance aí vindo, né, advindo aí com a 4557, que é um marco para essas áreas, fez com que o gestor de risco ele seja muito mais integrado na governança da empresa. Não só olhando os quadradinhos dele lá de gerenciar o risco, mas de olhar todas as pontas do negócio, né? Então, poxa, barrar uma operação pode fazer com que a rentabilidade da instituição financeira caia. Como a gente mantém esse equilíbrio, sabe? Então, acho que isso são oportunidades muito boas, né, que tem dentro da área e traria principalmente assim o desafio de adaptação a essa tecnologia, né, que vem mudando o mercado financeiro nesses últimos anos de uma forma com muito mais velocidade do que nos anos anteriores e fazendo com que muitas novas legislações sejam trazidas, né, sejam lançadas. Então, o desafio de se adaptar rapidamente às regulamentações que vêm surgindo, né, e fazer com que o negócio, né, a instituição, consiga se manter segura, rentável, né, com uma boa perspectiva de continuidade, né, que eu acho que é o que todos buscam. Posso acrescentar uma coisa? Claro. Eu acho que um ponto importante até para quem não conhece o mercado
Banco Central, a CVM, os órgãos reguladores, eles escalonam e vão implementando em diferentes níveis e ao longo do tempo. Né? Então, hoje se tem instituições que são menos reguladas, isso não tira o foco que lá na frente elas vão começar a ser. Acho que isso é importante. A gente vê muito isso também numa outra frente. Todo mundo falou o tempo todo de Banco Central e CVM, mas a gente tem muito forte o mercado financeiro que a gente chama de autorregulação. Tanto pela Ambima, que cuida da parte de mercado de capitais e instituições, quanto a FEBRABAN para os bancos comerciais. E às vezes, a autorregulação ela vem na frente e se antecipa às preocupações do regulador. Acho que isso é um ponto que vale a pena compartilhar com a nossa audiência. Eu também queria complementar a questão, um tópico importante de grande mudança no mercado financeiro foi a segmentação do mercado financeiro, né? Quando a Andressa se apresentou, ela comentou que a instituição que ela está trabalhando é uma S4, né? Então, a regulamentação, toda vez que o Banco Central ele emite uma regulamentação, a gente sabe exatamente, a gente tem segmentações de S1 a S5, né? E isso está de acordo com o patrimônio de referência, né, da instituição, e o mais importante é que a regulamentação não muda, mas tem parágrafos específicos e demandas específicas da regulamentação que elas são aplicáveis desde de S1, né, que é o maior, que tem os grandes bancos, né, que você pode gerar um risco sistêmico, né, que a gente está falando de Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, e até instituições menores. E aí a regulamentação, ela é emitida para ambas as instituições, mas você tem aspectos específicos que se aplicam para S1 e outros que se aplicam para S5, né, aí S5, 4, 3, 2, 1, que era uma questão que os bancos falavam bastante, poxa, mas essa regulamentação é muito, eu sou pequenininho, né, então como que eu vou estar obedecendo uma regulamentação dessa, né, você está me equiparando a um Itaú, a um Banco do Brasil, a um Bradesco. Então você tem essas mudanças, né, que elas se aplicam especificamente para o porte da organização, né, e eu sempre brinco, né, Andressa, quando tem uma instituição que acaba mudando, né, de S4 para S3, né, que você tem uma grande mudança, né, principalmente na regulamentação relacionada à gestão de riscos, eu falo assim, nossa, tem um ponto positivo, vocês estão ficando grandes, né, o negativo que você tem, não é um negativo, mas você tem novas demandas regulatórias, né, eu acho que isso é extremamente relevante e eu acho que tudo isso fortalece o mercado, né, o nosso mercado financeiro. Bacana. Agora eu vou pôr uma pimentinha, Reino, nessa conversa que é uma curiosidade que eu tenho, e eu vou aproveitar que você já está no microfone, Rosana, e eu vou pedir para você tirar essa dúvida aqui para mim. A gente tem algumas mudanças, né, algumas pesquisas e tal, algumas atualidades do mercado financeiro, e eu queria saber como que esse cenário das apostas online, como que ele se... Não sei nem como colocar direito essa pergunta, mas assim, eu sinto que alguma coisa muda com esse cenário, né? De apostas online. Como que fica isso? Quem regulamenta direito? Conta um pouco para a gente a respeito. Existe uma questão, né, das apostas online, isso aí está sendo muito discutido, e é claro que o Banco Central ele não vai normatizar apostas online, porque não é a função dele, né? Mas o que está acontecendo no mercado financeiro é uma preocupação em relação a essas apostas online, né? Porque o que a gente acaba vendo, pesquisas, tanto a gente tem pesquisas da PwC, como de pesquisas do mercado de varejo, que essas apostas, que os apostadores online, né, os bets, as bets, né, você tem a preocupação de que isso começa a impactar a renda da família,
e, consequentemente, aumentar a inadimplência. Tá? Você aumenta a inadimplência ou não diminui a sua inadimplência, né? Porque em vez de você pagar uma dívida ou outra coisa, né? Mercado varejo, né? Em vez de você já tá o mercado de varejo, para vocês terem uma ideia, ele já está sentindo o impacto das bets, né? Então aí é uma questão que o mercado financeiro está se deparando. Poxa, mas como que a gente vai ter que conscientizar, né, os clientes, né, os nossos clientes que aposta, né, o que apostar, que comprometer grande parte da sua renda não é adequado. Quer dizer, como fazer isso, né, sem normatizar, né, regulamentar, porque não é a função do Banco Central regulamentar esse tipo de coisa, mas realmente existe uma preocupação no mercado financeiro em relação às bets. A gente está vendo, principalmente em pesquisas, que isso tem comprometido cada vez mais a renda, renda familiar com apostas. E a gente vê casos diversos na internet, de endividamentos. Quer dizer, algo tem que ser feito, né? Isso é fato, né? Até tem uma portaria que a partir de janeiro do próximo ano, as apostas não poderão ser feitas mais utilizando cartão de crédito. Quer dizer, você não pode mais fazer a aposta utilizando cartão de crédito, né? E isso acaba sendo um ponto positivo, porque você acaba também, a preocupação também é você se endividar com o cartão de crédito, né? Então, está sendo feita algumas coisas, mas eu acho que nesse caso, o mais importante é a conscientização, é você preparar esse mercado com essa abertura, né, de bets, de aposta online, né? É uma questão complexa. Eu acrescentaria uma preocupação enorme para os bancos, é o risco de lavagem de dinheiro. Todas as vezes que você tem qualquer tipo de transação com grande fluxo e com dificuldade de rastrear, de entender, é uma porta gigante para lavagem de dinheiro. Por isso que muitas das grandes instituições fogem como o diabo da cruz de participar e de fazer operações com bet. Eu acho que esse é o grande desafio, né? Como é que você pode garantir que aqueles fluxos que estão passando ali e num volume de milhões de transações insignificantes não são atrelados a isso? Acho que esse, do ponto de vista de risco, é um dos maiores riscos que a gente discute. Não sei se a Margarida quer comentar alguma coisa em relação a isso, mas a gente já falou Sim, bastante sobre isso, né? eu penso que bets e cripto são duas novidades que têm preocupado muito, porque a verdade é que a criminalidade está sempre na frente, né? Não é novidades para ninguém, mas à medida que você vai fechando o cerco, fazendo cruzamento, tendo mais ferramenta para cruzamento de informação, mais a criminalidade vai se misturando com a legalidade. Então, a gente viu, por exemplo, no mensalão, que o núcleo político não foi muito impactado, o núcleo das pessoas físicas foi mais, pois a outra grande investigação foi a Lava Jato, onde você teve o núcleo político impactado, as pessoas físicas impactadas, mas vocês já percebem que as transações contaminadas, né, elas estavam envolvidas ou mascaradas de legalidade, dentro de contratos que eram reais, atividades econômicas reais. Tanto é que quando você discute os acordos de leniência, eles acontecem porque as unidades eram operativas e elas têm importância econômica, né? O primeiro filtro que você faz é a importância econômica. Então, realmente, o papel das instituições financeiras foi crucial na Lava Jato. Foi uma investigação que disse que
foi iniciada por conta dos reportes de transação suspeita feitas pelo mercado financeiro, além de, claro, acho que várias investigações acontecendo ao mesmo tempo, mas os reportes foram um pilar importante, né, de destapar isso aí. E o que a gente percebe é que a reação do Banco Central, né, como responsável pelas questões de prevenção à lavagem de dinheiro, levantou a barra em termos de conheço o seu cliente, em termos de mecanismos de supervisão. Eu me lembro que, acho que foi em 2014, foi feito um levantamento no mercado. O resultado desse levantamento sobre conheço o seu cliente atualizados era tipo entre 20% e 30% apenas eram atualizados, estavam atuais. Então, houve uma pressão para que toda essa informação fosse atualizada, porque é com base nela que você consegue fazer a monitoração. Mas não só isso, o fundamento econômico das monitorações, né? E quando você tem BET e você tem cripto, cujo fundamento econômico é um pouco difuso, né? Fica complicado. Você tem uma porta muito aberta ainda e ela ainda precisa ser ajustada. Roberto, eu só queria falar só fazer uma correção. Quando eu falei da segmentação, eu falei PR, eu confundi com uma outra regulamentação que fala de PL de referência. Na realidade, é total de ativos comparado com o PIB brasileiro, tá? Então, a segmentação dos bancos está relacionada a isso. E, realmente, eu concordo, a questão dos bets é uma questão relevante, ela vai de risco de crédito, de centralidade do cliente, de prevenção à lavagem de dinheiro, fraude, quer dizer, ela passa por tudo, e a questão principal que os bancos têm que ter muito cuidado é se eles têm controles adequados para tudo isso. Quer dizer, são coisas novas que estão chegando, né? A utilização de criptoativos, né? Você tem bancos que já está utilizando, né, criptoativos, contas específicas em criptomoedas. Quer dizer, tudo isso faz parte do mercado atual. É o nosso presente, né? Não é o futuro, é o presente. Pior que esse cenário das bets, puxa, eu vejo, assim, eu vou contar alguns casos, né? Tem uma série de amigos que jogam nesse negócio. E eles fazem tão bem amarrado que, assim, a impressão que me dá é que eles ganham sempre. Ganham sempre. Ah, eu aposto nisso, com isso, isso, com isso, isso, com isso. Eu falo, cara, mas tá sobrando tempo para você para entrar num negócio desse, ficar apostando, tipo, não consigo entender como que as pessoas gastam. E aí o que acontece? Normalmente, no primeiro cenário, a pessoa ganha, né? Pra dar aquela. Aí dá aquele ânimo, ai, ganhei uma vez, ganhei duas, depois não se sabe por que não ganha mais. Para mim, eu nunca experimento algo que depois possa fugir do controle, sabe assim? Você ganha e Não se depois. preocupa que o algoritmo nunca perde. Com certeza. É Fica por saber tranquilo disso que eu que não vou. o algoritmo nunca perde. Pode. É, Vai lá, vai apostando, vai ganhando, vai. não, é bem. Aqui em casa eu tenho um algoritmo que nunca perde, tá? E se eu apostar e perder dinheiro, esse algoritmo vai me dar uma sapatada na cabeça. Então, eu tenho um risco físico aqui em casa para esse cenário. Então não vou fazer. Pessoal, eu acho que, não sei se passou, não sei se pingou aqui na tela de vocês a pesquisa, né? A minha voz do além ali, o Bueno. Isso, Bueno. Você falou que ia fazer isso 10 para 5. Pessoal, é só responder, tá? Eu vou tirar da tela aqui, é só vocês darem uma lidinha, responder, é só para a gente depois pegar o resultado da pesquisa para gerar coisa mais interessante para vocês. Eu vou pegar ali um último tópico que a gente também acabou combinando aqui, né, conversando bastante a respeito disso. E aí eu vou deixar para cada um pincelar do jeito que quiser, falar um pouquinho do jeito que quiser. Vou ler uma pergunta antes aqui que tem da Alessandra Rodrigues,
que vocês podem responder também. Quem se sentir à vontade já pega e pode responder. Mas eu queria falar também um pouquinho sobre Banking as a Service. Quem quer puxar a fila desse assunto? Eu puxo, mas só para instigar um pouco as discussões, né? Eu acho que a gente vê mercado americano e agora a gente vê muito aqui no Brasil, né? Essa tendência do Banks as a Service. A gente vê cases interessantes americanos, né? É, cases que funcionaram, quer dizer, empresas de varejo, né, que lançaram cartões ou plataformas de crédito que a gente fala white label, né, sem a bandeira do banco, né, com um banco por trás, porque o banco tinha licença, e a gente está vendo isso também, isso está se impulsionando bastante aqui no Brasil, né, tanto é que uma das tendências que a gente vê pelo Banco Central é também a questão de regulamentações específicas para tratar desse tema, né, porque ele traz, né, ele entrou no mercado americano como uma forma de você capturar clientes, às vezes, que não tinham, né, acesso ao mercado, né, acesso bancário, acesso limitado, né, e ele se tornou realmente ele evoluiu bastante. E aqui no Brasil a gente vê uma tendência, né, quer dizer, empresas de varejo, né, outros tipos de empresas que procuram, né, instituições financeiras que têm a licença bancária, né, para oferecer esses produtos e serviços white label, né? Então, o que a gente acaba verificando nesse ponto, né, que a principal questão é o seguinte, né, onde está a responsabilidade por esse cliente, né, pelas ações desse cliente, né? Elas ficam aonde? Nessa empresa que não tem a licença ou no banco, na empresa que tem a licença. E claro que vai ser na empresa que tem a licença, né? Existe essa responsabilidade, mas o que o banco tem que fazer, né? Para mostrar que ele tem controles adequados, porque ele está fazendo uma prestação de serviço, né? E isso é complexo, né? Você tem riscos de liquidez, riscos de lavagem de dinheiro. Então, você tem vários riscos relacionados a isso, mas a principal questão é como você integrar esse parceiro comercial do banco, né? Quer dizer, você tem que ter procedimentos específicos de due diligence para entender exatamente como que é esse parceiro comercial que você está carregando, né, na sua instituição, né? Então, é um tópico bem interessante que eu acho que o mercado financeiro brasileiro, a gente vê vários casos, né? O mercado americano também a gente vê casos, não tem regulamentação ainda, está sendo estudado, mercado brasileiro também, tá bom? Posso complementar com um pouco de história, tá? Esse conceito de Bank as a Service não é tão novo assim, tá? Já nos anos 90, 80, ou mesmo antes, existia o conceito por exemplo, na Holanda, o famoso banco postal é a maior agência de bancos que tem, associada com uma instituição. Aqui no Brasil, a Caixa Econômica lançou o Bank as a Services através das casas lotéricas, né? O Bradesco fez com os Correios do Brasil. Então, aliás, os bancos estão acostumados muito a trabalhar entre si. Eu trabalhei em Security Services, que o meu produto era vender custódia para os grandes bancos lá de fora que queriam aplicar no Brasil. Então, existe essa correlação de fazer alavancagem, instituições e tudo mais, mas os pontos de risco que a Rosana falou são absolutamente corretos. Acho que ela levantou muito bem o ponto de que o big pocket, ou seja, o bolso mais profundo, é que sempre vai sofrer as responsabilidades. Então, o banco tem o benefício de aumentar a sua capilaridade de captação, mas ele tem toda a responsabilidade por tudo que está entrando e tudo que está passando dentro dele.
Eu acho que complementando tem uma ligação aí, né? Até os casos que você mencionou tem a ver com o correspondente bancário, né? Então, né, própria Caixa ou qualquer outro banco que lançou o correspondente bancário ou que possui hoje, a responsabilidade das operações acaba recaindo sobre a instituição maior, né? Não sobre o parceiro comercial. Então, né, um pouco em linha do que a Rosana trouxe. Já tem algumas legislações sobre isso, mas elas ainda são escassas, né? É pouca legislação que existe no Brasil para regulamentar isso. E eu entendo que os bancos, né, que estão lançando esses serviços, acabam aí pesando um pouco mais na hora de fazer a diligência ou de validar essas operações para não sofrer com no futuro, né? Então, a responsabilidade, apesar de na teoria ser compartilhada, ela vai recair sobre a instituição bancária, né? Porque quem tem que responder lá para o Banco Central é a pergunta, né? A requisição vai vir para a instituição bancária, né? É ela que deve regulamentar o parceiro. Bom, Bacana. então, só para complementar também, a gente tem visto um movimento muito grande dessas companhias que servem as instituições bancárias de um jeito ou de outro, levantando a barra em termos de integridade, programas de compliance, controles internos, exatamente porque esse risco acaba sendo terceirizado para eles, mesmo não sendo regulados, eles se veem obrigados a minimamente seguir os standards da regulamentação, porque se isso não acontece, começam a perder espaço, né, e competitividade. As grandes instituições não tomam risco à toa, porque eles têm uma regulamentação, uma supervisão pesada, e então esse é um movimento que a gente está observando. Foi um movimento muito similar que aconteceu pela perspectiva de prevenção à lavagem de dinheiro, como mencionou a Hector, nas empresas, no mercado corporativo, que, por exemplo, para participar de licitações públicas tinham que determinar, definir e apresentar um programa de compliance. Não havia regulamentação, mas havia o requerimento para que essa empresa seja competitiva. Vamos lá, eu vou finalizar aqui. Acho que o pessoal hoje não estava muito afim de. É um tema mais complexo, né, pessoal? E aí tem um pessoal. A galera fica com um pouco de receio de perguntar ou como perguntar. Então fizeram poucas perguntas, mas a Alessandra Rodrigues fez uma voltada para auditoria. Boa tarde. Como a auditoria interna contribui para a eficácia desses controles no mercado financeiro e a gestão de riscos? E quais serão os principais desafios encontrados? Vou colocar aqui no ar. Quem quiser responder, fica à vontade. Posso dizer que eu sofri a auditoria nos meus 38 anos, o tempo todo. Posso dizer que nas instituições que eu trabalhei são profissionais extremamente competentes, com metodologias competentes, e estavam realmente preocupados pela segurança do negócio, por colocar a instituição no caminho certo, né? Tenho que dizer que é absolutamente necessário, importante e realmente funciona muito bem e tem metodologias e tem todo o processo relacionado a isso. Margarida, eu te interrompi, desculpe. Não, ia falar a mesma coisa e complementar aqui, a própria auditoria também foi acompanhando esses movimentos com um movimento de monitoração contínua, auditoria contínua, porque antes, com a regulamentação com base em risco, supervisão com base em risco, como a Andressa mencionou, você aplica os programas à medida que você monitora a classificação de risco dos processos, né, a criticidade dos processos. O que você observa é que você tem processos que vão ser revisados em 2 ou 3 anos, médio e baixo risco, só que no dia seguinte que você passou ali e fez a auditoria periódica, acontece um problema. Então, como garantir que a auditoria tira fotografias intermediárias
até que chegue o evento da auditoria completa, né? Então, também esses mecanismos tornam a auditoria alguém que, antigamente a gente falava compliance, olha o filme, a auditoria, olha a fotografia. Isso não é mais verdade hoje, porque a auditoria tem um ferramental para tomar o pulso também dentro da perspectiva de terceira linha de defesa. Bacana, mas alguém quer complementar? Eu gostaria, eu acho que, de uma forma geral, né, até complementando mesmo, a auditoria interna estar mais próxima dos negócios e da área de riscos e compliance como um todo. Porque se não existe uma interação, uma proximidade, né? A exemplo, né? Tem muitas empresas que utilizam empresas de auditoria interna terceirizadas. Então, que é um risco também, né? Se você tem interno, você tem um risco, se você tem externo também. Então, acho que a proximidade dessa área e a interação sobre os processos facilita, né? Para que a auditoria interna tenha uma atuação não só de validação das operações e dos processos, mas muitas vezes consultiva, né? Ajudando a construir controles melhores, não só apontando falhas, né? Então, porque sim, existem muitas metodologias, existem diversos profissionais, mas alguns você chega e conversa com o auditor, então, poxa, então qual que é o jeito certo de fazer? Né? E essa pessoa não consegue, né, trazer percepções para você. Então, acho que o papel do auditor interno aqui também começa a evoluir para que ele entenda de uma forma mais ampla os negócios e as legislações para conseguir dar uma visão mais consultiva para as áreas de compliance. Bacana, pessoal. Adorei o bate-papo com vocês. Por mim, eu sempre falo a mesma coisa, porque eu adoro ficar batendo papo assim. Eu tenho alguns amigos que, nossa, a gente pega para. Às vezes por telefone, a gente começa a falar de alguns assuntos, a gente se perde falando, contando história e tal, e quando vê, já passou um tempão. Eu adoro fazer isso aqui, adoro bater esse papo. Quero agradecer a todos vocês que participaram aqui do Pirinity Week, né? Que na verdade é o segundo dia, né? Tá lá escrito Day One, mas Day One é amanhã, tá, gente? É um evento presencial. Então, queria que cada um agradecesse, queria agradecer aí Pessoal, não vou passar do horário hoje. Já tem gente me mandando mensagem aqui no privado. Eu fui chamado a atenção para não passar do horário. Então, não vou passar. Eu sei que tem mais algumas perguntas que estão ali. Depois eu vou passar as perguntas para os participantes. Ou eu mesmo respondo. E não quis. Normalmente, quem acompanha sabe que eu me meto mais no assunto. Mas como a gente estava com 4 pessoas aqui, não vou eu, Roberto, ficar falando de mercado financeiro, né, gente? Então, vou me ficar quietinho aqui na minha significância, tá? Hector, obrigado, meu amigo, por participar. Gostei muito do papo que a gente teve durante esses dias. Fica à disposição para vocês Na participarem. hora de mandar ele embora, ele manda os meninos, né? Você viu como é que é? Na hora de... Cara, você acertou. Na hora de mandar embora, é primeiro os meninos. Na hora de recepcionar, primeiro os meninos. Tá certo, já entendi, já. Muito obrigado pela Não oportunidade, era foi um para prazer. não era para você declarar isso abertamente, cara. Era para ficar só entre a gente isso aí. Tá bom. Andressa, obrigado pela participação. Margarida, prazer também conhecer você. Rosana, Igualmente, muito obrigada. muito obrigado aí pelo que você trouxe também, complementando, né, as pesquisas e tudo mais que vocês mandam para a gente, tá? Que são super parceiros nossos, então a gente aproveita muito essas pesquisas. Então, obrigado a todos, obrigado aos participantes que ouviram um pouquinho desse conhecimento aí do pessoal. Então, dou por encerrado o dia de hoje do Pirinity Week, tá bom? Obrigado, galera. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado. Prazer estar aqui. Tchau, tchau. Tchau.